Então, bom dia, né, pessoal? Então, na aula passada, deixa eu botar um slide aqui que ajuda a gente a relembrar, certo? Então, na aula passada, nós estávamos falando de como reduzir os cache miss, né? Como é que isso é possível. Então, a gente vai dar continuidade. Na verdade, tudo que a gente já viu sobre memória cache, todos os parâmetros que devem ser definidos para construir uma memória cache influenciam no desempenho no final das contas, tá? Influenciam no desempenho por causa naquela equação, principalmente pela quantidade de cache miss e pelo o efeito, né, de perda de tempo que a cache miss gera. São os principais pontos daquela equação. Então, um dos pontos é o tamanho dos blocos, a gente viu isso na aula passada. A curva de cache miss com relação ao tamanho de bloco, ela tem essa característica de quase uma parábola. Então, se você pega uma configuração de cache que começa muito ruim, né, que é aqui, e aí você vai aumentando o tamanho do bloco, você vai diminuindo os cache miss, mas rapidamente chega num limite, e se você continua aumentando o tamanho do bloco, essas cache miss começam a crescer e se torna prejudicial, né? Principalmente porque o tamanho do bloco tem a ver com o quanto você aposta na localidade espacial, né? Então, você aposta muito na localidade espacial, significa que você está apostando que sempre que uma instrução é acessada, as vizinhas vão ser acessadas, sempre que um dado, né, uma variável é requisitada, as variáveis vizinhas na memória também serão requisitadas. Então, você está apostando muito nisso, então o seu bloco é muito grande. E quando o desempenho começa a piorar, significa que você está perdendo a aposta, certo? Que você confiou demais nessa localidade, apostou muito nessa localidade espacial, e não é o que está acontecendo aqui, certo? O outro problema que a gente já havia falado, eu vou aqui só, porque é a questão eu mostrei essa tabela na aula passada, a questão da associatividade, né? A gente já viu que tem um efeito também parecido. Se a gente for ver aqui né, não é um gráfico, né? É uma tabela, mas forma uma curva, assim. Porque o que acontece? Você aumenta a associatividade, então aqui está deslocado aqui na tabela, né? Então o kbytes aqui, o tamanho da memória cache, é essa primeira coluna aqui, né? Essa primeira coluna da esquerda. Aí a associatividade de uma via só significa que você tem esse número em milhões de cache miss. E aí, se você percorrendo aqui a mesma coluna e pulando as linhas da tabela, a gente vê que, claro, aumentar o tamanho da memória cache melhora, diminui cache miss, mas também aumentar a associatividade, que é você pular para a próxima coluna aqui, ó. Então, de 2,33 passei para 2,15, só mudando a associatividade, de uma via para duas vias. E aí, de 2,15 para 2,7, passando para 4 vias. E 2,07 para 2,01, passando de 4 vias para 8 vias. Né? Então, você consegue essa melhoria aumentando a associatividade, mas percebam que essa melhoria vai diminuindo. Aqui, a gente, de 2,33 para 2,15, é quase 2,15, ou 0,15 que você ganha. Né? Então, são 150 mil cache miss a menos. Aqui, mas daqui de 0,15, 2,015, pulou para 2,07. Então, a gente aumentou 0,08. Era 0,15, passando para 0,08, certo? E aqui para 0,6, ó. Então, aumentamos 0,6. Então, esse benefício vai diminuindo. Então, ele acelera, né? Então, você tem um grande benefício, depois você começa a estagnar, e chega uma hora que você perde também. Esses pontos em vermelho aqui são os pontos que se perdem. Você colocou muita associatividade, e aí aumentou demais a associatividade, e aí você está perdendo desempenho, certo? Esses pontos em vermelho é onde não valeu a pena. Então, significa que, principalmente essa parte de baixo aqui, né, ela não está valendo a pena, porque a memória cache está muito grande, certo?
E aí, em memória cache grande, o benefício da associatividade, ela se torna menor, certo? Então, isso também tem que ser estudado. Outro elemento interessante que foi introduzido em algumas arquiteturas, aqui no texto a gente fala, né? Tem aqui, pronto. Então, é criar o que chama de uma cache de vítimas. Isso foi proposto por esse pesquisador aqui, ó, Jope, né? Em 1990, bem antigo. Então, ele fez um estudo, né? E propôs, fez simulações e tal. E o que é que ele propôs? O princípio que ele se baseou foi o seguinte: a arquitetura das memórias cache apostam na localidade espacial. Como eu falei lá no exemplo, pode ser que essa aposta ele erre, né? Apostou demais. Mas o que é que acontece? Existem muitos casos de um arrependimento, né? O que é isso? A memória cache descarta um bloco e logo em seguida esse bloco é requisitado, né? Então, fosse um arrependimento. Foi descartado, mas logo em seguida foi visto que aquilo não deveria ter sido descartado. E quando esse arrependimento, né, entre aspas, ele ocorre logo em seguida, certo? A ele ser chamado. Não é a ele ser removido. Ele não é removido e depois de muito tempo lá na frente há um arrependimento. Geralmente, na linha do tempo, esse arrependimento ele é próximo ao momento que ele foi descartado, certo? E aí ele teve essa ideia de criar uma cache de vítimas. Então, o que seria isso? Aqui tá, em cima está a memória cache, né, normal, e aqui cria-se uma instância, né, uma pequena memória cache, igual a essa daqui, sendo bem menor, certo? Bem menor. Então, qual é a ideia? A ideia é, quando um elemento da memória cache, um bloco, precisa ser removido, ele, substituído, né, ele não remove, né? Já falei para vocês, sobrescrito. Quando um bloco precisa ser sobrescrito, o que é que ele faz aqui? Antes de fazer essa sobrescrição, ele copia na cache de vítimas aqui, certo? Então, ele copia aqui. Bom, e essa cache de vítimas funciona como uma fila. Ele escreve na última posição aqui, né? E quando ele for ler, ele lê da primeira, certo? Então, se for substituindo, se novas linhas forem entrando, elas vão empurrando as linhas anteriores da cache da vítima, né? Então, aqui são 4, só ficam as 4 linhas mais recentes da cache, certo? E aí, o que acontece? Quando uma linha, um bloco for buscado na cache, qualquer bloco for buscado na cache, ele primeiro vê se foi vítima aqui de remoção, né? Então, funciona quase como um novo nível de cache, né? Ele primeiro procura na cache de vítima, não está aqui, aí ele procura na cache original, tá certo? Esse Jope, quando ele propôs isso em 1990, ele criou igual essa figura aí, né? Uma cache de vítima só com 4 linhas. Isso removeu 20%, tá? Entre 20% a 95% dos conflitos numa cache de 4K. Então, a cache dele tinha 4 KB, então, no pior caso, ele melhorou 20% dos cache miss, certo? E no melhor caso, ele ainda conseguiu remover ali 95% dos casos, né? Então, ele criou essa ideia. Isso foi muito utilizado em em máquinas Alpha e HP. Então, são 2 fabricantes de processadores. A HP produzia muito processador. Eu acho que hoje a HP não produz mais. A HP tinha uma linha própria de processadores. Depois ela foi abandonando. Essa Alpha também, não sei se ainda produz. Acho que não. Mas foram 2. Mas os processadores hoje utilizam bastante. Alguns outros fabricantes hoje, ARM, tal, utilizam cache de vítima, né? Isso é bem comum. Uma outra técnica interessante é chamada de pseudo-associatividade. Qual a ideia aqui, né? A ideia é o seguinte: você tem as memórias cache de mapeamento direto, ela tem uma boa vantagem que a memória cache encontra muito rápido o dado.
né? Encontra muito rápido. Entretanto, elas têm muito conflito, tá? Como, né? Porque lembra que o que a gente falou nas aulas passadas, né? A memória, quando o mapeamento é direto na memória cache, você tem um lugar reservado para cada bloco na memória cache. Então ele escreve rápido, não tem que tomar nenhum tipo de decisão. Eu posso escrever por cima e tal, não. Ele simplesmente escreve por cima, tá? Entretanto, pode ter um alto nível de conflito, né? Porque se você tem outros endereços que coincidem e são mapeados para o mesmo bloco na memória cache, então eles ficam colidindo um com o outro e isso reduz o desempenho. Se você criou uma memória cache de 2 vias, aí você tem uma outra vantagem, né? A memória cache de 2 vias, você tem duas opções. Então você pega ou a memória cache ou você salva você tem 2 endereços, né? Quando você um bloco, cada bloco é associado a 2 linhas da cache. Então ele pode colocar na linha A ou na linha B, né? Em uma ou outra. Então, se uma linha estiver ocupada, ele escreve na outra, aí isso reduz em 50% pelo menos os conflitos, né? Então já dá uma desafogada. A pseudo-associatividade é a ideia de pegar uma memória cache de mapeamento direto e dividir ela logicamente, não fisicamente, certo? E divide isso em 2 grupos, né? Aí o que acontece? Quando tem um cache miss, o que ele faz? Ele divide a cache em 2 e procura na primeira metade, procura o dado na primeira aí ele vai para a segunda metade, certo? Então, é o que está ali. Então, em caso de cache miss, ele checa a outra metade da cache para ver se está lá. Se tiver, há um pseudo hit, né? Então, o que é que ele na linha do tempo aqui, sinaliza o que é que acontece, né? O que é que ele faz? Se se houver um cache miss, na linha do tempo aqui, ó, desculpa, se der um cache hit, ou seja, o endereço procurado está na memória cache, então o tempo começando aqui na esquerda, esse é o hit time. Então, ocorreu um cache hit, ou seja, o dado está na cache, esse é o tempo necessário para ele ir na cache, pegar o dado, copiar para a CPU. Pronto, acabou. Se você divide a memória em duas partes, o que é que ele faz? Ele procura, né, aqui, ó, esse é o pseudo hit time, né? Então, ele procura na primeira metade, certo? E ele adota, né? Então, assim, aí vamos supor que ele procura, aqui mais ou menos, nesse mesmo hit time aqui, é o tempo que ele procura na memória, na primeira metade, e ele viu que não encontrou, certo? Aí ele não encontrou, aí ele dobra o tempo, procura na segunda metade, certo? Aí ele encontrou, e aí, se ele encontrou aqui, ó, ele vai retornar o resultado nesse ponto, certo? E ao invés, então, ele nem é bom como o hit time normal, mas também ele não é ruim como o cache miss. Se nessa segunda busca aqui dentro, ele procurou na primeira metade, que deu mais ou menos esse hit time aqui, não encontrou, procura na segunda metade e gasta esse outro tempo aqui, não encontrou, aí não tem jeito, ele vai fazer todo o processo para reverter o cache miss, né? Para tratar o cache miss. Aqui o que significa que o cache miss ocorreu. Então esse tempo todo bem mais longo aqui é porque ocorreu o cache miss, se ele está na cache L1, então ele vai procurar na cache L2, né? Aí é o tempo dele pegar na cache, aqui, ó, pegar na cache L2, trazer para o processador, aí acaba o tempo aqui, né, o tempo necessário. Se você imaginar, e na cache L2, aí na cache L2 é você quase que praticamente copiar e colar isso aqui, né? Você vai agora buscar na cache L2, né? Aí se der um hit, aí você tem um hit time na cache L2. Senão você vai ter a penalidade de cache miss. Aí vai buscar na cache 3, se não tiver lá. Aí, se não tiver na cache L2, aí você vai ter o hit time e o miss penalty, a penalidade de cache miss e o tempo de cache hit. Então, isso é acumulado, né? Então, isso aqui é em um nível de cache e em vários níveis isso aqui é
replicado, certo? Então, esse aqui é uma estratégiazinha que os processadores, quer dizer, os processadores que têm memória cache com mapeamento direto, eles podem fazer. Aí não vou fazer uma associativa, eu vou pegar a memória cache e vou quebrar em 2 grupos, né, 2 grandes grupos. E aí eu consigo diminuir a colisão, porque alguns eu vou salvar, alguns blocos eu salvo no primeiro conjunto, alguns blocos eu salvo no segundo conjunto, o que tiver mais desocupado, né? Na segunda metade. Aí, então ele quebra em 2 metades a memória cache, certo? Então é quase um associativo, então ele consegue o meio termo. Então é uma boa estratégia, certo? Uma coisa ruim disso tudo, isso é uma outra discussão também que a gente precisa ter. Um lado ruim disso daí é que é difícil para o pipeline da CPU trabalhar com a memória cache, que às vezes o cache hit leva um ciclo, às vezes leva 2, ou seja, esse tipo de memória, o que acontece? Vão ter 2 casos, 3 casos, né? Um caso é o cache miss, o dado não está na cache, beleza. Quer dizer, beleza não, muito ruim, né? Mas o outro caso é, o dado está na cache, sendo que esse tipo de memória tem 2 casos de cache hit. Tem o cache hit na primeira metade, que é esse hit time curto, e um cache hit na segunda metade, que aí é um cache hit mais longo, demora mais para ele responder. O que é que acontece com isso é que aumenta um pouco mais a imprevisibilidade do acesso ao dado, certo? Eu já comentei isso com vocês em outras vezes e tal. Muitas arquiteturas de computadores preferem adotar memórias e memória cache tal, mais simplificadas, arquiteturas mais simples, mesmo que elas sejam mais lentas, certo? Que você perca um pouco de performance no acesso à memória e tal, mas que ajude a tornar o pipeline mais previsível, né? Como assim? Então, o pipeline você tem vários estágios, e seria interessante para o processador se cada estágio desse tivesse um tempo fixo. A gente, quando fez aquela nossa revisão, né, na introdução lá do nosso curso, a gente falou que no pipeline o tempo, né, o tempo alocado para cada estágio é o tempo daquele estágio mais demorado, mais lento. Então, quando você põe memória cache no meio, você adiciona uma imprevisibilidade, né? Então, às vezes está na cache, às vezes não está. Então, talvez esteja na cache 1, talvez na cache L2, talvez na L3, talvez na memória, e aí o tempo se torna imprevisível. Então, é muito complicado para um pipeline porque o pipeline ele trabalha antecipando os próximos passos, né? Avançando as instruções, adiantando as instruções que estão lá na frente. Então, é muito difícil ele fazer esse adiantamento das instruções que estão lá na frente, se ele não sabe quanto tempo leva para algumas instruções executarem. Então, ele torna tudo muito imprevisível, certo? Essa imprevisibilidade, eu já comentei com vocês antes, essa imprevisibilidade é que torna esse tipo de processador não adequado para alguns tipos de aplicações, né? Que precisam, tem aplicações claro, o desempenho é importante, mas que essa previsibilidade ela é ainda mais importante do que esse tempo, certo? Então, isso torna processadores mais simples também muito interessantes para certos tipos de aplicações, certo? Como automação industrial, sistemas reativos, né? Aquele sistema que você que está ali monitorando alguma coisa, acontece um evento e ele tem que rodar um algoritmo e reagir rápido, né? Então, esse tipo de sistema mais reativo, ele precisa dessa previsibilidade, né? Certo? Bem, então, esse tipo de memória cache como está aqui né, que ele quebra em 2 e adiciona esse pseudo associatividade, ele se torna mais interessante em processadores que não estão no primeiro nível, né? Estão lá no nível L2 ou L3 da memória cache, né? Porque você joga essa imprevisibilidade, você joga para um nível mais distante do processador, e ali você torna a cache L1, que é que está direto
em contato com o processador, mais previsível. Então, o processador consegue prever e consegue fazer boas estimativas com o que ele tem na cache L1. Aí, quando dá um cache miss, ele tem que ir para cache L2, aí não tem jeito, ele vai cair nessa imprevisibilidade, né? Mas aí você diminui a proporção. Se você joga para cache L3, você diminui ainda mais, tá? Bem. Professor, tá me ouvindo? De cache, de artifício de associatividade, existe um processador que é o MIPS, que usa isso, o Ultra Spark também, que é um outro processador, também utiliza essa ideia. O MIPS é um processador bem interessante, porque ele foi criado como um processador acadêmico, né, por professores se eu não me engano, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, criaram esse processador para ensinar arquitetura de computadores e tal, então eles bolaram uma arquitetura bem simples, mas isso cresceu, virou uma empresa, eles começaram a fabricar esses processadores, começaram também a melhorá-lo, né, então sofisticá-lo, e são processadores comercializáveis. Hoje você compra processadores que têm essa arquitetura, né, então é bem interessante. Bem, outro tipo de artifício para reduzir os cache miss, a gente já falou sobre isso durante alguns exemplos, que é o prefetching, certo? Então, o que é o prefetching? Então, existe prefetching de instruções e de dados, né? Bem, então, por exemplo, né? O prefetching de instruções é buscar... vamos falar de prefetching no geral primeiro, né? O prefetching é buscar na memória dados e instruções antes delas serem requisitadas, certo? Bem, por exemplo, esse processador alfa, 21064, ele carrega 2 blocos em caso de cache miss. Então, quando dá um cache miss, então, ao invés de ir na memória principal e trazer um bloco, ele traz 2, certo? Ele está se antecipando, né, nas instruções. Aí, esse bloco extra é colocado em um buffer, uma memória a mais, e aí, se tiver um novo cache miss, aí ele vai checar se aquele bloco veio junto nesse último prefetch e se está nesse buffer. Isso é um exemplo, isso é bem antigo, né, para vocês entenderem que isso vem de longe. O prefetching de dados, mas aí vamos falar aqui, ó, o prefetching os nossos processadores, né, que eu já falei para vocês, trabalham com aquele mecanismo de previsão de desvio, não é, de análise do fluxo de execução das instruções. Então ele fica tentando prever quais serão os saltos na execução dos programas. E baseado nessa predição, ele faz uma predição e aí ele pega quais são os endereços prováveis de destino do meu código, né? Ou seja, quais são os possíveis saltos que meu programa vai fazer, e aí ele pega esses endereços dos possíveis saltos, já vai na memória, já busca, traz para a memória cache, e quando ele joga na cache, além disso, né, joga na cache L1, quando chega na cache L1, ele também já começa a colocar essas instruções no pipeline, porque o pipeline é muito longo, e já começa a executar essas instruções, certo? O processo de execução, já vai começando a trabalhar com elas, ele não traz as instruções e deixa lá quietinho, se precisar, aí eu puxo. Não, ele já puxa para o pipeline e já começa a trabalhar. O que é que essas instruções vão precisar, né? E aí vem o prefetching de dados, né? Então ele pega essas instruções que ele está analisando e ele também antecipa que dados essas instruções vão precisar. Então ele já vai se antecipando e vai trazendo os dados que as instruções que ele antecipou vão precisar, percebe? E aí ele começa a acumular isso em memória cache. Então, chega um momento que a cache L1, né, então se a gente tirar uma fotografia do processador, o que é que o processador está fazendo ali, o processador vai estar trabalhando com um processo
Ali vão ter instruções sendo executadas e os dados que essa instrução precisa, eles estarão na cache L1 ali, mas ali junto estarão também instruções e dados que ele acha que vai precisar lá na frente, certo? Mais à frente. Esse acha que vai precisar, quando não tem saltos, é um programa linear, né? É 100% garantido que ele vai precisar daquilo. Né? Então, ele prevê e é 100% de acerto. Né? Se tiver saltos condicionais ali no meio, aí talvez ele vá precisar, mas vão estar ali no meio juntos, certo? E também é importante relembrar que existe a troca de contexto. Então, você está lá rodando um processo, aí de repente o processador ele estima que as próximas instruções são aquelas que serão executadas, aí no meio o sistema operacional diz, para esse processo e rode esse agora. Então, o processador não tem como prever isso, não tem como prever que o SO vai jogar esse... vai exigir essa troca de contexto naquele momento. Então, ele está ali tudo preparado, na memória cache, tudo certinho. E aí, coisa, opa, para e troca o contexto. Então, ele pega aquilo, salva o que ele está fazendo, né? Então, ou seja, ele pega tudo e salva em cache L1, aí, né, salva em cache L1, pega aquilo dali também, a cópia, salva na cache L2, e aí ele pega um outro processo e joga na cache L1. Né? Então, ele sobrescreve tudo. Tá? Aí você depois tem que recuperar, traz da cache L2 para L1, e aí você recupera o contexto anterior, e isso toma tempo, né? Isso daí, esse FET, ele, nos nossos processadores, isso tudo é feito em software, desculpa, em hardware. Ou seja, o nosso processador, ele faz tudo isso para a gente. A gente não precisa se preocupar com isso, ou colocar alguma diretiva de compilação, ou instruções especiais para forçar isso. Mas alguns processadores, como algumas arquiteturas HP, tinham essa possibilidade, né, oferece essa possibilidade. E aí você pode, como é que isso funciona, né? Ele cria instruções, né, então tem 3 exemplos aí de processadores, o MIPS, o PowerPC é o da IBM, que a IBM ainda fabrica esse processador, é o processador que a IBM usa nos seus servidores e tal, ou a maioria deles. A Apple substituiu, né, usava PowerPC, eu já falei isso para vocês antes, nos seus notebooks e tal, e computadores, e substituiu pela Intel para ampliar o mercado, né, por isso que tanta gente usa a Apple hoje em dia, né, por causa dessa compatibilidade com Intel. Antes não tinha isso, você instalava um computador, comprava um computador Apple, você nunca poderia instalar o Windows, né? Hoje em dia você pode, faz um dual boot, bota um Linux, bota um Windows, né? Naquela época você não podia isso, você só ficava com o sistema da Apple. Bem, então, esses processadores, eles permitiam, né, daqui em 2 formas, né? Eles permitiam que você colocasse instruções no seu código que fizesse o prefetch. Então, como é que funcionava isso? Existiam instruções, existem instruções específicas lá em assembly, que aí do assembly joga isso para as linguagens de programação de alto nível. Então, você poderia no seu código dizer, olha, eu quero fazer um fetch, ou seja, quero fazer um prefetch dessa minha matriz. Quando você colocava essa instrução, o que é que ele fazia? Na hora que chegava essa instrução, o processador ia na memória, pegava a tua matriz e copiava o máximo possível dela na memória cache. E aí, logo em seguida, quando você fosse lá na frente, fosse rodar instruções que usam essa matriz, iam dar muito cache hit, você ia se beneficiar bastante. Então, era uma técnica interessante, porque como você joga isso para o programador, e o programador é aquele que melhor entende dos dados e da relevância de cada estrutura de dados que foi criada.
Então, se você tem um programa e tem uma estrutura de dados que você criou, uma matriz gigante e tal, e ela é a parte mais importante do seu código, você poderia, nesses processadores, indicar isso. Olha, faça um prefetch dessa minha matriz. Isso demora um pouquinho. Então, eu peço o prefetch dela, vou fazendo outras operações, e lá na frente, quando eu precisar, você chama as instruções, e aí aquela matriz vai estar em memória cache, ou boa parte dela, né? Ou com uma alta probabilidade, e aí você ganha desempenho. Isso é uma abordagem bem interessante. As GPUs trabalham com uma abordagem semelhante, porque a GPU é uma arquitetura à parte, mas o que acontece? A GPU é muito rápida, ela tem uma memória interna muito grande, mas ela é um dispositivo, né, um periférico. Então, copiar dados é muito lento. Então, não é uma cópia de memória principal para a memória cache, que tem barramentos de alta velocidade preparados para isso. É uma cópia da memória principal para um periférico, né? Então, isso aí, né, mesmo sendo placa de vídeo e tal, é muito demorado. Então, você tem que copiar da memória principal para a memória da GPU, e aí sim a GPU consegue trabalhar. E isso é feito na mão, né, em código. Você tem que dizer, olha, criei aqui vou declarar aqui uma matriz, essa minha matriz aqui, por exemplo, ela vai ser formada por uma imagem que eu tenho aqui no HD, né, que vou fazer um processamento em cima dessa minha imagem, por exemplo. Então, você cria essa matriz, instancia, atribui ela, né, então abre o arquivo e cria a matriz baseada nos pixels dessa imagem, e aí você quer fazer um processamento. Então, você tem que jogar uma instrução do tipo, copie essa matriz para a GPU. E aí, quando estiver pronto, roda esse meu algoritmo na GPU. Então, o que ele faz? O seu código fica esperando. Fica esperando e ele fica lá, copiando, certo? Quando termina, a GPU executa, e geralmente o que acontece demora um tempão para copiar, e para executar é super rápido, né? Faz um processamento bem rápido. Tá? Então, é um tipo de fetch, né? De dados que você está fazendo, e é uma cópia de dados que você tem que fazer na mão, certo? Bem, outro ponto interessante que a gente pode atacar, esse aqui eu gosto de mostrar para vocês, é através de otimização de compilador. O que significa? Que essas técnicas que eu vou mostrar para vocês são técnicas que o compilador pode fazer por você, que o compilador, muitas vezes, ele faz para você, mas que é importante vocês saberem e vocês terem noção. Será que o meu compilador está fazendo isso por mim? E se ele não estiver fazendo, você tem que fazer em código, certo? Então, aqui são formas de você mexer no seu código para você melhorar o desempenho, reduzir a quantidade de cache miss no seu computador, certo? Bem, então aqui, só para motivação, para vocês entenderem, esse trabalho aqui desse pesquisador, McFarlane, em 1989, né? Eu não era nem nascido aí, ele reduziu a quantidade de cache miss em software, seja, mexendo no código dele, em 75%, certo? Numa cache com mapeamento direto de 8 KB e blocos de 4 bytes. O que é que ele fez nessa época? Ele começou a discutir isso. Olha, a gente está investindo aqui, isso é até uma coisa bem, chega a ser engraçado, mas nessa época existia algo que o pessoal falava da guerra hardware versus software, né? Então, os engenheiros de hardware produziam processadores e tal, com memória cache, mas aí eles se queixavam, poxa, os programadores não sabem programar direito, programam, não estudam a arquitetura, programam de qualquer jeito, e aí reclamam que o processador é lento. E o pessoal do software dizia, poxa, esses criadores de hardware criam os processadores, mas eles são muito difíceis de programar e são muito ineficientes. Então, aí existia essa guerra. Peraí, então, o que é que a gente precisa? De hardware, o pessoal de software pede por hardwares mais rápidos e os engenheiros de hardware pediam programadores de software melhores, mais atentos e tal. Então, existia essa guerra, né, uma guerra, entre aspas, né, uma brincadeira, assim, mais
uma disputa de argumentos, né? Então, onde investir? Então, esse cara mostrou, esse McFarlane mostrou que pode reduzir a quantidade de cache miss mexendo só com código, né? Então, o que é que ele fez? Ele reordenou as instruções para reduzir cache por conflito, ou seja, ele pegou instruções e simplesmente substituiu a ordem, lembrando que em 89, naquela época, os processadores não faziam execução fora de ordem, né? Então ele só executava instruções na ordem que elas eram enviadas, certo? Isso é uma coisa interessante também, né? Para a gente discutir. Eu vou mostrar todos aqui, né? Ele fez um profiling para buscar conflitos, como assim? Existem ferramentas que ajudam nisso, e se o código for pequeno, você também pode fazer na mão, né? Então, profiling é como se fosse um diagnóstico, certo? Que roda programas específicos para como uma espécie de um debug, mas para você ver as referências, buscar quando é que a cache vai dar um conflito de um dado com o outro. Então, você pode rodar ferramentas estatísticas que pegam o seu código, rodam no computador e dizem onde é que estão os conflitos de cache. Aí, os dados, ele fez, né, ele mostrou ali, ó, quatro técnicas, certo? Bem, então, antes da gente ir para isso daí, então, a ideia geral é a gente tomar cuidado com que, tanto como com as instruções, como para os dados, né? Mas a gente tomar cuidado em como a gente faz o nosso programa, como é que a gente escreve e tal, e também observar o que é que o compilador está fazendo com os nossos códigos, certo? Como é que ele está compilando, e se a gente pode resolver algumas dessas coisas por compilação, tá? Bem, para manipular os dados, existem, vou trazer aqui quatro técnicas, certo? A segunda delas é pegar arrays separados e combinar eles em arrays separados em arrays únicos, certo? Uma outra é trocar o alinhamento de loops, né? Um loop dentro do outro e você trocar essa ordem. A outra é a fusão de loops, você ter dois loops separados que fazem coisas independentes, e aí você, quando perceber que é possível, você fundir, né? Criar os dois, unir os dois. E a quarta opção aqui é uma blocagem, que é você acessar os dados, principalmente dados muito grandes, através de acessar por blocos, ao invés de acessar só linhas e colunas, certo? Completas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é que seria isso, certo? Então, vamos supor que a gente tem aqui um exemplo, né? A gente cria uma estrutura de dados, tá? Onde, imagina isso é um problema bem comum, né? É uma estrutura de dados bem comum que a gente costuma utilizar. Eu tenho aqui um array, que eu vou chamar aqui de val, né? O valor, e aqui a chave. Então, o que é que a gente pode... que problemas a gente costuma fazer isso daqui? Então, existem vários, né? Por exemplo, a chave aqui, você pode, por exemplo, no sistema de cadastro, aqui ser o código do cliente, e o valor pode ser um array ali com o valor da compra do cliente, ou você pode ter vários arrays, né? Para você formar uma tabela. Você quer formar tipo uma tabela. Então, você tem a chave, ou seja, um atributo, o CPF do cliente, aí aqui ou a matrícula do aluno na chave, e aqui o valor seria a nota do aluno naquela disciplina, né? Esses dois arrays, eles estão totalmente ligados entre si. Então, significa que você nunca vai, né, ou raramente você vai acessar um elemento do valor sem antes ter acessado qual é a chave dele, né? Então, você, por exemplo, quer... vou fazer agora uma função que me diga qual é a nota do aluno tal, ou seja, qual é o valor, qual é a nota do aluno da matrícula X, certo? Então, qual a nota do aluno nessa disciplina da matrícula X?
Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que vir primeiro no array key, né, e procurar, certo? Qual é o índice dele, qual é a posição dele no array. Então, você vai varrer aqui o array key, procurando qual é o aluno que tem a matrícula X. Se você encontrar que o aluno que tem a matrícula X é o aluno de índice 100, aí você vai direto lá no valor índice 100 e pega a nota dele, correto? Então é assim que todo mundo, qualquer um de nós faria. Entretanto, tem um problema aqui, né? Qual é o problema? O problema é que, como eles são muito associados, então pensa agora em memória cache. Você vai varrer os elementos do key, né, do array key, encontra o elemento que você quer. Então, para você fazer essa varredura, você sai sequencialmente do 0 até o elemento de matrícula X, você vai varrendo e ele vai ficando na memória cache. Né? Esse array key na memória cache. Quando você encontra que você agora vai buscar a nota dele, o array valor não tinha sido acessado ainda. Então aí você leva um cache miss no valor, certo? Então imagine que você vai fazer isso e faz isso rotineiramente. Então você percorre o array key, encontra, leva um cache miss no valor. Percorre o array key para encontrar outro estudante, outro aluno, aí leva um cache miss no valor, no valor. Isso vai se repetindo várias vezes, certo? A melhor forma, como eles são atrelados, a melhor forma de fazer isso é criar um struct, né? Isso não é falando de criar uma estrutura, né? Você pode fazer outros tipos de estrutura, mas criar uma estrutura onde você cria, aí eu chamei essa estrutura aqui de merge, né? Que você cria uma fusão, uma mesclagem, na verdade, uma mesclagem desses dois arrays, e agora nós temos agora um elemento, que é o elemento merge, e esse elemento tem dois atributos. Na memória, antes você tinha o array key todo declarado, instanciado na memória, e em uma outra área da memória, todo o array valor. Agora nós temos, para cada elemento merge, nós vamos ter na memória o elemento key, né, aqui na ordem está invertido, o elemento valor e o elemento chave vizinho. E aí você vai, próximo elemento do array, um valor, uma chave. Próximo elemento, um valor e uma chave. Então, baseado nisso, né, você cria a estrutura e você cria um array de estrutura, certo? Aí esse array de estrutura vai ser como eu estava falando. Cada elemento do array vai ter valor e chave, próximo elemento, valor-chave, valor-chave. Quando você for percorrer na memória cache, que você encontrar o valor, ele com certeza vai trazer a chave. Certo? Ou se fizer o contrário, se você procurar a chave, você vai ter também o elemento valor, certo? Juntos. Então você reduz bastante a quantidade de cache miss só com essa ideia de declaração, né? Declarando, fazendo uma estrutura de dados diferente. Uma coisa também importante para vocês terem noção é que a estrutura, né, ela é a base para a declaração dos objetos nas linguagens de programação que a gente conhece. Né? Então, se você pega C++, né, e o que é um objeto, o C++, na verdade, ele criou, né, uma estrutura. Então, quando se declara um objeto, na verdade, uma classe, né, quando se declara uma classe, na verdade, ele está criando um struct ali, onde tem os atributos, e ali tem também as funções, né, os ponteiros para as funções que são os métodos da classe. Né? Quando você vai para Java, a ideia a mesma coisa. Então, a ideia de um objeto é você ter lá, quando um objeto é instanciado no seu código, na memória ele traz, certo? Reserva uma área para aquele objeto, e ali ele armazena os atributos, né? um ao lado do outro, e os ponteiros, né? Em Java não tem ponteiro, mas o endereço ali das funções que ele vai chamar, né? Que fazem parte, que são os métodos daquela classe, tá certo? Então, isso daí já é minimizado pelas linguagens de orientação a objeto. Quando você cria um objeto, você já está fazendo isso, certo? Você já está fazendo merge dos seus elementos. Tomando cuidado também, né? Então, percebam, se você criar objetos grandes demais, né,
grandes demais, e sem a necessidade. Então, você fez um projeto, não teve esse cuidado, mas se você puder pegar objetos que são grandes demais, você pudesse quebrar ele em objetos menores, mas, poxa, eu ocuparia menos memória, porque o que acontece? Vamos pensar em memória cache. Quando você instancia um objeto e ele é muito grande, você ocupa muito da memória cache. Aí o que você percebe? Que você vai pegar lá um objeto, um aluno. Esse exemplo é até clássico lá da orientação a objeto, né? Você cria um objeto, você instancia um objeto aluno. Aí o aluno tem o quê? Nome, matrícula, aí tem endereço, ao invés de você... aí tem nome, matrícula, aí tem rua, cidade, CEP, os atributos de endereço dele no mesmo objeto. Então, toda vez que você for puxar esse objeto, fazer uma varredura no seu array list, na sua estrutura, na sua lista, o que for, para procurar a nota daquele aluno, você vai estar manipulando a matrícula e a nota, eu estou falando nota, vamos tirar a nota, matrícula e idade, né? Você quer os alunos, quer saber a idade de um aluno lá que você da matrícula X. Aí você vai percorrer matrícula e idade, mas na memória cache, cada vez que você puxa, me dê aí qual é a matrícula do objeto índice 0. Ele vai trazer o endereço, o CEP, né? Rua, vai trazer tudo daquele objeto junto. Percebe? Aí aquilo que acontece ocupa a memória, mas você está varrendo o quê? Só nome, desculpa, só a matrícula e a idade. Mas ali está vindo todo o objeto junto e está ocupando o cache. Se você, qualquer que a boa prática a boa prática orientada a objetos recomenda, você cria uma outra classe, que é a classe endereço. Aí na classe aluno, você tem um atributo do tipo endereço. Aí todo mundo pensa assim, é bom porque fica bonitinho, organizado, né? Mas aí, em relação à memória, ao invés de vir o endereço inteiro, ele completo, ele vem o endereço como um apontador. O endereço ali é o endereço na memória de onde está o endereço do aluno, e não o endereço em si. Se precisar fazer uma varredura, aí ele pega aquele endereço, vai em outra área da memória e puxa o endereço do aluno, certo? Então você só ocupa a memória cache se for requisitado, né? Então isso é uma coisa boa. Bem, então isso não é melhora a localidade espacial e temporal, você deixa chave e valor juntos, né? Um outro exemplo, esse aqui eu já falei para vocês, né? Que é bem gritante, mas e parece bobo, mas é comum, né, de ocorrer, que a gente tem uma instrução aqui embaixo, que ela está varrendo a matriz X, e aqui o código é x, i, j igual a 2 vezes, eu estou multiplicando por 2 os elementos dessa matriz, e quero fazer isso k vezes, certo? Então, imagina, não está fazendo muito sentido isso aqui, mas faz de conta que isso está dentro de um contexto que você vai precisar fazer isso. E aí você, aqui perceba que simplesmente você trocou, né? Aqui está for j e aqui for i. O que acontece, enxergando, visualizando uma matriz mesmo, o elemento mais interno do laço aqui é a linha, né? Então significa que na matriz você tá indo, pega o elemento primeiro, vai pegar o elemento 0, 0, aí na próxima iteração você vai pegar o elemento aqui, ó, 1, 0. Então você está descendo, o próximo você vai descendo na matriz, né? E a memória cache trabalha de inverso, ela traz os vizinhos na linha. Então a memória cache ela trabalha varrendo primeiro as colunas. Então quando o elemento 00 é requisitado, na memória cache ele já vai se antecipar no bloco e já vai trazer o 01, 02, 03, depende do tamanho do bloco, né? 01, 02, 03, 04. Aí quando vê na próxima linha, você, em vez de pedir o 01, você pede o 10. Aí cache miss. E ele vai fazer o quê? Vai trazer um 0, e aí? Um 2, um 3, os vizinhos. Aí na próxima, o que é que você pede? Você pede 2, 0. Né? Aí cache miss de novo. Então, o efeito disso aqui é devastador. Certo? É bobo, né? Mas resolve, né? Bem, então você... sim, e se esse array aqui, né, for
o tamanho, a dimensão desse array aqui também vai dar o tamanho do prejuízo, né? Você vai dar um salto gigantesco lá para baixo, aí não tem nenhuma chance de dar cache hit quando você troca troca a ordem dos laços, certo? É terrível para o desempenho, tá? Bem, então aqui a ideia é a gente, né, melhorar a localidade espacial. E aí é interessante, tanto no exemplo que eu dei de orientação a objetos, certo? Como esse exemplo aqui. Se alguém perguntar para vocês, mas por que você só bota for i e depois for j para percorrer matriz? É para ficar bonitinho, né? Organizado para ficar igual o livro? Não, é para melhorar a localidade espacial do meu código, da minha memória cache. Aí, pessoal, opa, esse cara aqui entende o que ele está falando, né? Mesma coisa do objeto, né? Ah, por que você está criando tanto objeto? Sim, aí em orientação a objeto tem aquele outro exemplo clássico de você usar heranças, né? Então, se você tem um sistema que você está fazendo, um sistema de, sei lá, de aluguel de veículos, aí você tem uma classe veículo, aí você tem uma outra classe automóvel que herda de veículo, aí você tem uma outra classe que é moto que herda de veículo, caminhão que herda de veículo, certo? Aí, ou então você pode até colocar veículo urbano, e aí veículo aquático, veículo aéreo, certo? E aí fazer isso, porque aí cada classe, no final, quando você cria a herança, cada classe, cada subclasse daquela fica bem pequenininha, né? Certo? E aí ele só vai ocupar na memória aquilo ali e endereços para... Aí, beleza, ele vai, pega o endereço, pega, né, a superclasse e vê qual é o atributo lá. Mas ele não vai fazer isso o tempo todo, certo? E aí, ou seja, fica mais com uma cara de só usa quando requisita, né? Então otimiza o tempo. A outra opção a gente tem um código assim que são dois laços que a priori não tem nada a ver um com o outro, né? Então dois laços aqui, não tem nada a ver um com o outro. Esse primeiro laço está manipulando as matrizes A, B e C, certo? O segundo código, o segundo trecho aqui, está manipulando as matrizes D, A e C. Né? Qual é o truque aqui, né? É que aqui, em comum, a gente tem aqui a matriz A sendo acessada e a matriz C. O que acontece? O que acontece é que tudo correto com essa primeira parte, a matriz A aqui vai ser atribuída, né, de acordo com essa operação entre elementos de B e C, ok, né? Tudo normal. Mas aí, o que acontece? Quando isso aqui acaba, quando toda essa iteração aqui acabar, quem são os elementos que estarão na cache após esses dois for aqui? Estarão na cache o finalzinho da matriz A parte final da matriz a parte final da matriz B e a parte final da matriz C. Certo? E aí, entra um outro for aqui, e aí ele não vai começar do final, né? Ele começa do início. E aí ele vai precisar agora do início da matriz A e o início da matriz C. E aí começa como se fosse um processamento do zero. Cache miss no início, certo? Se a gente fizer uma fusão desses dois loops, a gente perceber que isso é possível, né, como é esse caso aqui, mas, poxa, isso aqui é possível. Eu consigo aqui, as dimensões são iguais dos dois trechos aqui. O primeiro trecho acessa elementos de dimensão n, esse aqui também, então eu poderia colocar isso dentro do mesmo for. Aí o que acontece? Quando ele buscar o elemento aqui, ó, A00, né, para atribuir na cache, o B00 e o C00, na próxima linha aqui, ó, esse A00 vai dar cache hit, ou seja, está na cache, e o C00 também vai dar cache hit. Né? Então vamos tentar contar aqui quantos cache miss ocorreriam, né? Quando fosse a primeira chamada, daria cache miss em todos, né? Na primeira chamada, A, B e C. Depois um cache miss em D aqui. Mas aqui já é, ó, cache hit e cache hit.
Se você for comparar com esse daqui, ó, aqui vai dar cache miss na primeira execução, mas aqui nessa linha aqui, a primeira execução também vai dar cache miss. Aqui D não está na cache, A também não vai estar na cache, nem C vai estar na cache. Então você diminui aqui, ó, em cada operação dessa, você diminui 2 cache miss, ó. Né? E aí isso vezes n ao quadrado, né? Então, aí você tem um número gigante de cache miss que foi evitado só com essa fusão de loops. Tá? A outra ideia é um trabalho chamado de blocagem, uma técnica chamada de blocagem. Essa técnica de blocagem, quem já pagou PDI, Processamento Digital de Imagens, já deve ter visto, o professor deve ter comentado e apresentado isso para vocês, já deve inclusive ter implementado, né? Porque essa técnica ela é muito interessante quando você está trabalhando com matrizes grandes e você precisa fazer operações nessa matriz, e você pode fazer isso por regiões. Então, tem uma operação e de forma independente. Isso é muito comum em imagem. Tá? Você pega uma imagem e você quer aplicar um filtro, certo? O filtro, o que é uma filtragem? Né? É você pegar uma matriz, que é a foto, você pega uma segunda matriz, né? Nós vamos fazer assim, você pega uma foto e você faz uma operação aritmética em cima dessa foto, certo? De todos os pixels dela. Pega e faz uma operação aritmética. Essa operação aritmética pode gerar um efeito sépia como resultado, pode transformar para a escala de cinza, preto e branco, diminuir brilho, certo? Então, isso você consegue fazer uma operação aritmética. Essa operação aritmética você faz por pedaço. Você pega o primeiro pedaço, né, você faz no seu for. Né? Então, esse código aqui, do jeito que está, sem a gente nem precisar, porque é algo hipotético que está aqui demonstrado, o que você faz? Você pega e começa a fazer, pega um pixel e você joga a operação aritmética em cima dele. Aí depois do próximo, e você vai varrendo a sua memória cache. Qual o problema? Como as imagens, né, no caso que eu estou citando imagem, quando a matriz é muito grande, por exemplo, em imagens, você começa a fazer isso, e aí o seu bloco da memória cache, né, vai ocupando, a memória cache vai sendo ocupada por pedaços que estão nessa primeira linha. Né? Então, um pedaço da primeira linha vai ficar na memória cache. Então, imagine que é como fosse uma janela. Um pedaço da primeira e essa janela ela vai se deslocando. Então, isso é o que está na memória cache. Quando chega no final da linha, ele pula e salta para a próxima coluna. Aí vai ter, na memória cache, o finalzinho da primeira linha e um pedaço da primeira coluna. Né? Aí, da segunda linha da primeira coluna. E aí, vai diminuindo isso e aumentando esse, né? Então, você tem, né, aí chega uma hora que você está com a segunda linha, um pedaço grande da segunda linha na cache, e você vai deslocando. Né? Isso pode dar muito cache miss. Qual é a outra alternativa? Se você puder pegar a sua matriz, separa uma areazinha pequena, que seria esse bloco, tá? Esse bloco. E você faz um trabalho só nesse bloco, né? Faz o seu processamento todo ali, você, dependendo do tamanho do seu bloco, você pode, inclusive, programar isso, né, para que o seu bloco tenha um tamanho suficiente para caber na cache L1 ou L2, né, pelo menos L2. Aí o que vai acontecer? Você faz todas as operações daquela imagem dentro da cache L2. Quando terminar, aí você pula para o próximo quadrante, próximo bloco dentro da imagem. E aí repete aquilo lá, e vai fazendo. Porque também, eu não comentei, mas é muito comum em processamento de imagem que essas operações aritméticas, elas envolvam também os vizinhos. Então, você pegar um filtro e você aplica, você quer criar um efeito degradê, você quer que o que você executa em um pixel, você quer que também seja executado nos próximos, com intensidade menor. Aí você dá aquele efeito de degradê, né, que vai acontecendo aos poucos. Então você precisa pegar um pixel e
ler os valores vizinhos e fazer uma operação nele e nos vizinhos. Nele e nos vizinhos. Então é interessante você fazer isso por bloco. Então aqui está representado assim, né? Ao invés de fazer o tradicional, que é essa varredura que a gente conhece, né? Que é, vai variando a coluna e depois pega a próxima linha. Varia a coluna, próxima linha, né? Fazendo isso. A gente trabalha mais com uma ideia de bloco. Pega um bloquinho dentro da matriz, e aí aqui dentro sim, aqui dentro você faz o processo, varre né? Vai varrendo as colunas e pula a linha. Terminou, pega o próximo bloco, certo? E por aí vai. Então, o que você faz é, você tem um código, aqui está representando um pouco isso, porque aqui você tem, ó, dois for, aqui, esses dois primeiros for e j, eles servem para percorrer a matriz, né? Vamos percorrer a matriz toda. Mas cada elemento IJ da matriz, a gente entra no outro for aqui e vai fazer uma iteração dentro dele e executar várias operações dentro, usando o elemento IJ. Que aqui está tipo uma multiplicação de matriz, né, praticamente aqui. Mas aí aqui dentro eu estou... isso aqui é uma multiplicação de matriz, né, não é praticamente, não. Então aqui eu estou fazendo a multiplicação de matriz. Então eu estou pegando duas matrizes, né, e aí eu estou criando uma terceira, e aí você tem que fazer basicamente isso, né? Você vai fazendo a multiplicação de matriz, você vai fazendo linhas e colunas, linha por coluna, e vai fazendo para cada elemento, né? Quando você vai fazer esse tipo de processamento em imagem, é algo semelhante. A outra forma de você fazer, que está explicando aqui, já está no outro slide, né? Pronto. Antes da gente mostrar como é que seria o código, a gente consegue reduzir ali, certo? Reduzir a quantidade de cache miss para algo em torno de 2 elevado a n3 mais n2, certo? Mais ou menos isso, médio, né? Bem, aí o que seria, qual a ideia do algoritmo da blocagem? A gente vai criar dois for aqui antes, e esse for é para o JJKK, é o índice do bloco. Então, o bloco começa, é a cabeça do bloco, certo? É o início do bloco. Então, o bloco começa aqui, né? E aí você roda todo o código dentro daquele bloco, e em seguida você pula o bloco para a próxima área. Por isso que o incremento aqui, ó, é JJ mais B. B é o tamanho do bloco. Se você coloca que ele é 100, então cada bloco vai ser 100 por 100 aqui, né, nesse caso. Então você pega lá JJ, e depois soma mais 100. Então depois mais 100. Aí você vai, certo? Saltando o bloco. Então você tem que simplesmente pegar esses dois for e colocar na cabeça do seu código antigo, certo? E você tem que, no seu for agora, interno, você tem que mudar, né? Para que o J comece em JJ, ou seja, na cabeça do bloco, e o K também comece na cabeça do bloco, né? No caso, uma é linha, outra é coluna. E você tem que garantir que o seu J nem o seu K, ultrapasse o limite do bloco, né? Então ele vai do início do bloco até o final daquele bloco lá, né? Aí você criou a blocagem. O resto, internamente lá no seu código e tal, continua do mesmo jeito, certo? Esse B, isso é importante, esse B é o chamado fator de blocagem, que significa, né, qual o tamanho do seu bloco. Eu dei o exemplo de 100, mas o que é importante você fazer? O mais criterioso seria você pegar a especificação do teu processador, ver quanto é que você tem de memória cache, ver qual é a matriz. Então, todos esses exemplos que eu falei, os tipos de dados são importantes. Então, se você só vai usar 8 bits, não declare 16, não declare 32, né? Declare variáveis pequenas. Se o seu objeto só tem elementos ali que não, atributos que não são realmente úteis e tal, de repente esse atributo deveria estar em outro objeto. Então, são essas decisões que a gente tem que tomar. Mas aí, baseado nisso, poxa, eu vou escolher um tamanho de bloco
que seja mais ou menos o tamanho da minha memória cache, né, que encaixe direitinho. Isso é bem trabalhoso de você fazer. Melhor é você fazer um rápido benchmark, né, que a gente vai até fazer isso como exercício aqui na nossa disciplina, que é você pegar o seu código, roda com um tamanho de bloco grande, você roda e vai aumentando o tamanho da sua matriz e tal, e vai calculando o tempo. E chega uma hora que o tempo fica muito ruim, aí você vai diminuir o tamanho do bloco, aí você vai diminuindo até você dizer, pronto, aqui é o tamanho da minha memória cache, tá? Você consegue, se você pegar, por exemplo, a gente consegue estimar o tamanho da nossa memória cache fazendo isso. Você pega um código seu que percorre uma matriz e você calcula o tempo, né? Uma multiplicação de matriz. Você faz multiplicação de matriz e você começa com a matriz pequena e calcula o tempo. Aí você aumenta, dobra a matriz, calcula o tempo. Aí, certo? E vai fazendo isso. O que é que você espera? Você espera que você tenha algo linear, né? Ou seja, à medida que se você dobrar o tamanho da sua matriz, o seu código é 2 vezes mais lento. Aí você triplica a matriz, 3 vezes mais lento. Você espera algo linear. Chega uma hora que isso piora, certo? Você dobra o tamanho da memória cache, então você aumenta em N, mas o aumento não é em N no tempo, é pior. Então ele é como se estivesse numa reta, daqui a pouco ele começa a piorar, certo? Ele dá uma inclinada para cima, né? Aquele ponto de inclinação é o tamanho da tua memória cache. Ali está indicando, você estava no nível de cache, por exemplo, talvez você estava em cache L1 e você acabou de ultrapassar e ir para cache L2. Certo? Se você continuar fazendo isso, aumentar, você vai romper outra barreira. Você vai sair da cache L2 e vai para a cache L3. Aí você tem a segunda subida. Certo? Então, esse é um exercício aí que a gente vai fazer aqui na nossa disciplina. Tá? Então, com isso, as cache miss caem aí ó, de 2 elevado a N3 mais N2 para N3 dividido por B mais 2N2. Certo? Então, que é o fator de blocagem aqui. Então, a gente consegue dividir, né? Ou seja, esse fator, em vez de multiplicar por 2, a gente consegue dividir ele, né? Mas aí a gente tem um 2N2 aqui, né, que é ruim, mas o N3, que é o mais pesado, a gente consegue reduzir bastante. Certo? Então, isso é algo interessante para a gente experimentar, né? Bem, então isso aqui no cache de capacidade, certo? Cache miss de conflito a gente também consegue reduzir, porque a gente vai estar trabalhando com a mesma área, e aí a chance de conflito, a mesma área da matriz, né? Então a chance de conflito acaba que reduz também, certo? Bem, um exemplo aqui de um trabalho, né, como esse que eu estava falando, que aqui no caso, o que ele fez? Ele foi aumentando o fator de blocagem, né, o tamanho do bloco, certo? Blocos de 50, blocos de 100, blocos de 150, e aí ele viu que a quantidade de cache miss foi caindo, caindo, isso numa memória cache associativa. Numa cache de mapeamento direto, ele vai diminuindo e chega uma hora que ele vai piorando, certo? Por quê? Porque memória cache com mapeamento direto é com local reservado, né? Lembra daquela história? Então, você tem local reservado, e aí você trata com um bloquinho, você reduz a tua imagem, a tua matriz, fica trabalhando só com um subbloco dela, e aí, como você está trabalhando com elementos muito próximos ali, ele começa a incidir, a aumentar a quantidade de conflitos, de colisão entre os elementos do seu bloco, da sua memória cache. E aí, vai acontecendo isso aqui, certo? Isso é um efeito de mapeamento direto. Esse outro trabalho aqui, acho que ele é bem esclarecedor. Vejam só. Aqui é o seguinte, um pesquisador pegou vários códigos open source, na época, com código-fonte, né, claro, né, disponível, baixou esses códigos-fonte e foi olhar. Essas 4 técnicas que a gente apresentou aqui, quais delas poderiam ter sido aplicadas, ou vamos falar melhor, quais dessas quatro técnicas não foram
utilizadas por esses códigos open source, certo? Ó, daqui, ó, vários deles ele pegou de um repositório da NASA, certo? Então, não surpreendo quando vocês veem aí, né, umas coisas dando errado na NASA. Mas aqui pegou vários códigos open source, né, que a NASA distribui, tá? Mas eu estou brincando, né, que a NASA não pega esses códigos open source e põe nos foguetes dele, né? Senão não voava, né? Muitos não iam voar. Aqui é porque eles têm as suas libs, a sua biblioteca, publicam e uma comunidade fica contribuindo e aí para melhorar os códigos, daí eles vão e pegam aquilo e antes eles vão fazer todos os testes para poder aplicar em alguma coisa. Então, aqui tem um código do Tomcat. Tomcat é o servidor, né? Servidor web, bem conhecido. Aqui, provavelmente, é um código que trabalha com matrizes. O Spice, né? O Spice é um simulador de circuitos eletrônicos e tal. Tem um compressor aqui que a NASA usa, ó, certo? Compressor de dados e tal. Então, e aí ele pegou isso e o que é que eu acho que é curioso? A gente refletir. Sim, aqui no eixo X qual foi o aumento de performance, certo? 1 significa a versão original, né, do código open source que ele pegou. 1,5 significa que ele 50%, ele conseguiu, né, melhorar e ele ficar 50% mais rápido do que a versão original. Aqui 2 significa que ele é 2 vezes mais rápido, né, que o original, 2,5 vezes mais rápido do que o original. Né? E aqui o que acontece? Quais foram as técnicas? Aqui, fusão de arrays. Né? Ou seja, você pegar aqueles 2 vetores que são int e criar um struct. Né? Em vez de 2 vetores com inteiros, você criar um struct de inteiros. E você fundir esses arrays. É o vermelho. Ó. Olha quantas vezes ele pôde utilizar isso em 4 casos. Ó. O que eu acho mais incrível, isso aqui, ó, troca de loop, ou seja, pessoas que declararam, em vez de for i e depois for j, fizeram o contrário, for j e for i. Né? O verde aqui, ó, olha quantas vezes isso ocorreu também, ó, 4 vezes, ó, 4 casos. Né? Fusão de loop, então ele é uma coisa mais rara de você fazer, né? Você conseguir fazer. Tem que ter uma análise mais detalhada do código, você, né, vê lá 2 trechos diferentes, poxa, daria para mexer aqui e colocar no mesmo 2 laços diferentes e colocar o corpo dentro do mesmo laço, né? E o block, né, que é o fazer processamento por blocos, blocagem. Aí é mais raro ainda porque tem que, então esse MXM deve ser alguma coisa relacionada com multimídia, processamento de imagens, porque é algo mais específico, mais aplicável quando se trabalha com matrizes grandes, imagens e tal, né? Então ele aplicou aqui. E esses casos, olha, troca de loop, como eu disse a vocês, olha, gera um efeito muito grande. Olha aqui nesse código. Então significa que esse código aqui não só tinha trocas da ordem do for, como tinha trocas em pontos bem críticos, né? Porque ele só fez trocar a ordem do for e ele ficou 2,5 vezes mais rápido do que a versão original. Né? Então, já outros códigos, ele conseguiu até esse primeiro aqui, ó, conseguiu um desempenho melhor, a melhora na performance foi melhor, mas ele aplicou 3 técnicas diferentes. Tá certo? Então, percebam que uma lição que fica é que a gente nunca deve confiar no código dos outros, né, de simplesmente pegar e rodar. Por isso também que muita coisa vai mal nos nossos computadores, mas aí porque você tem o seu código, mas aí você chama uma API que você baixou de fulano, que pegou a API, ele já pegou de cicrano, que já baixou de fulano, certo? Aí você pega aquilo, simplesmente pum, joga e chama a API, e aí o resultado é ruim. Né? Então, principalmente, né, quando vocês forem trabalhar profissionalmente, é bom vocês estarem atentos, lerem os códigos de terceiros, antes de incorporar um código de terceiro na solução que você está propondo, né? O mínimo que você tem que fazer é ler a respeito, o que o pessoal está falando daquela solução, se ela atende, se tem performance para isso,
e você também fazer a sua análise, né, crítica em cima do código dos outros, certo? Então, resumindo, a gente viu que para melhorar o desempenho de memória cache, a gente tem que reduzir cache miss, reduzir penalidade e reduzir o tempo de acesso, né, a um dado que está na cache, que é o read time, né? A gente até agora falou bastante de reduzir cache miss. A gente também pode reduzir a penalidade de perda, né? O que significa? O cache miss já ocorreu. Aqui a primeira ideia aqui é, vamos tentar evitar que ocorra cache miss. Mas se já ocorreu, o que é que a gente pode fazer, né? Uma dessas políticas, uma dessas abordagens, a gente já conversou bastante sobre ela, é mexer na política de escrita, né? Que é como é que você escreve como é que vai ser escrito como é que vão ser escritos os dados que estão na memória cache. A primeira opção é chamada write through, que toda escrita ele atualiza na memória cache e na memória principal, tá? Isso gera a gente já falou, né? Gera um overhead muito grande, né? Mas aí a escrita gera um overhead grande, mas depois disso ele não precisa mais decidir se um dado pode ser sobrescrito ou não. Todo dado pode ser sobrescrito na cache, porque a cópia dele já foi salva na memória, na hierarquia seguinte, né? Então, isso não é problema. E write back é uma opção que você otimiza o processo da escrita, então a escrita é muito mais rápida, porque você só escreve na cache, mas aí tem um outro problema, que os dados da cache não podem ser simplesmente descartados, ele tem que talvez escrever de volta na memória principal, certo? E aí precisa de ter um bit de controle, então precisa ter um bit de controle em cada linha da cache, dizendo se ele é uma linha válida, ou se é uma linha que foi contaminada, esse dirt, né? O dirt é contaminado. Uma linha contaminada significa que o dado que está lá na memória cache, se ele tiver tido como contaminado, significa ele está na memória cache, né? O dado está aqui, então aparentemente foi bem sucedido. Entretanto, ele foi modificado lá num nível mais baixo. Então, está na cache L2, eles olha, ele está aqui na cache L2, mas eu não posso te copiar agora, porque ele foi modificado na cache L1. Então, os valores estão inconsistentes, certo? Então, isso é um problema. Bem, no write through, né, tem uma vantagem, que é a memória, ela sempre tem um dado mais atual, e a gerência de cache é muito mais simples, né? Então, a gente já estou batendo nessa tecla bastante. Então, quando você trata esse problema de política de escrita, ele é amplificado quando você tem mais de um núcleo. Então, nessas arquiteturas multicore, ter uma memória write through simplifica bastante o projeto do processador, né? Porque o processador está junto com a cache, né? A cache está junto com o processador, então é um projeto só. Simplifica bastante porque você não tem que se preocupar, né? O projetista não se preocupa se um dado que está em um núcleo, ele foi modificado pelo outro núcleo, né? Então, isso é um alívio. Aí quando se coloca 8 núcleos, aí 16 núcleos, então essa gerência vai se tornando cada vez mais complexa se você optar por um write back. Tá? Entretanto, o write back ele tem uma vantagem muito grande, né? Porque você faz menos acesso à memória, porque o processador ele só escreve ali na sua cache L1, no máximo ali na sua cache L2, né? Quando ele precisa atualizar um dado. E deixa a cache L3, a memória principal, desatualizados. Não tem problema, né? Ele deixa inconsistente. Mas aí, se o outro núcleo for requisitar o dado, e o dado estiver na cache L3, aí a gente vai ter que ter toda uma ginástica para que aquele processador que modificou atualize na cache L3, na memória principal, para ficar consistente, e aí o outro núcleo poder acessar, certo? Então, isso daí
o write back ele é muito bom para memórias de latência muito longa. Então, você tem por exemplo, a memória principal, que é muito lenta, quando você usa o write back na cache L3, por exemplo, vou salvar minhas cópias na cache L3. Aí você ganha muito tempo, porque você não precisa ficar indo na memória principal salvar, né, as alterações. Só se um outro processador diz, eu quero aquele dado que está na memória principal. E aí ele está inconsistente, aí o processador que fez aquela alteração vai ter que salvar a cópia na memória principal. Né? Então tem uma gerência. Outro método utilizado em escrita, que é uma outra política de escrita, chama-se write allocate e write non-allocate. Né? O que acontece? A grande pergunta é o que fazer quando dá um write miss, ou seja, vai escrever um dado e o dado não está na cache. Né? O write allocate aloca a nova linha na cache, certo? Reescreve toda a linha, mesmo que apenas uma palavra esteja desatualizada. Então, o que vai acontecer no write allocate, né? O processador precisa escrever um dado, certo? E esse dado está inconsistente. Ou seja, ele precisa atualizar uma variável, vamos pensar assim, precisa atualizar uma variável x, certo? E essa variável x, ele atualiza ela, mas como a gente está falando aqui de memória cache, ele atualiza, vamos pensar em núcleo, né? Aquele processador vai e escreve na variável x, mas ele só escreve na cache dele, a L1 ou L2. Então ele atualiza o valor de x. Um outro núcleo que está rodando de forma paralela, o seu mesmo código, também tem essa variável x, porque ele é um programa paralelo que você paralelizou, e esse x é uma variável global. Aí ele precisa da variável x. Né? Se ele precisa da variável x, quando ele vai acessar na memória cache, a memória cache dele recebeu um comunicado do outro núcleo, dizendo que essa variável x ela foi modificada. Então ele invalida o dirt lá, ele contaminou toda a linha. Aí, qual é um outro efeito que é um efeito colateral que gera nisso? Se você tem duas variáveis, certo? A gente já falou isso, né? Outras vezes, a gente vai também dar outros exemplos mais na frente. Mas se você tem duas variáveis x e y, e elas estão no mesmo bloco da memória cache, tá? Se o processador modificar o valor de x, ele invalida toda a linha da cache. Aí ele invalida y, certo? O processador mexe com x, aí o outro quer mexer com y. Aí isso está invalidado. Certo? Então isso é um problema. Tá? A alternativa para se fazer isso, então, quando você chama um write allocate, o write allocate é essa abordagem. Ele invalida uma linha e aí quer dizer, uma variável que é modificada invalida toda a linha. Certo? Um write non-allocate, é também chamado write around, né? Ele escreve esse dado na memória e não aloca uma nova linha de cache. Certo? Então, o que é que ele faz? Quando uma variável ela é modificada, ele não vai necessariamente alocar uma posição na memória cache, certo? Ele escreve ela na memória. Tá? Então, isso daí, ele também vai dar um efeito semelhante, né? Ele não vai invalidar, né? Então não vai ter dados inválidos, ele vai escrever ele só lá na memória principal, certo? Bem, uma outra forma da gente melhorar a questão da memória cache é reduzir a penalidade do cache miss. Ou seja, o cache miss agora, né, como a gente estava falando, já ocorreu e o que é que a gente pode fazer a respeito, né? Uma coisa interessante que os processadores fazem é criar um buffer de escrita. Tá? Como assim? A memória, aqui está simbolizado como um DRAM, né?
a memória principal aqui, certo? Não é a memória cache. A memória principal aqui, ela é dinâmica, é aquela memória super lenta. E a CPU é muito rápida. Então, o que é que se faz? Cria-se um buffer, certo? Com uma tecnologia mais rápida, que vai funcionar como uma fila. Então, quando a CPU precisar escrever, ela escreve aqui, certo? Ou seja, ele põe na fila e já recebe um ok da memória dizendo, não, a sua escrita está ok. E aí a CPU pode proceder com outra coisa. Aí, essa memória é mais rápida, e aí, quando a DRAM aqui embaixo estiver livre, estiver disponível, e conseguir escrever, ele escreve aqui, na fila. Então, basicamente o que a CPU faz joga para cá, e essa memória, ela garante que em algum momento o dado que está nessa fila vai entrar e ser salvo de fato. Tá? Com isso, ganha-se tempo. Né? A CPU não fica esperando essa DRAM que é lenta escrever de fato. Certo? Ele simplesmente joga na fila e vai embora. Joga na fila e vai embora. Um problema que surge nisso, que tá no texto a seguir, é se ele escreve um dado aqui e logo em seguida ele vai fazer uma consulta, vai ler um dado. Se ele vai ler, a CPU originalmente, quando ela lê na memória da RAM. E aí o que acontece? Ela vai ler e vai pegar um dado inconsistente, porque a modificação ainda está na fila. Aí o que é que ele tem que fazer? O que é que a memória cria? Na hora que vai ser feita a leitura, ele, antes de ler aqui, ele checa se tem algum pedido pendente de escrita no buffer. Aí, se tiver, ele devolve, certo? O valor, né, que tá na fila da escrita. Resumindo, é aquilo que a gente tinha comentado nas aulas, quando a gente estava falando da tecnologia de memória. A memória DRAM, você compra um pente de memória, né? DDR, qual for, a mais avançada que você puder, e você vai ter esse chip, ele vai colocar, além do chip de DRAM, ele vai colocar uma parte em SRAM que ele vai usar como um write buffer. Tá? Então, dentro do próprio pente, tem uma partezinha dele, que é uma memória mais cara e tudo mais, e muito mais rápida, para ganhar esse tempo aí. E o próprio pente de memória vai implementar esse mecanismo de, antes de fazer a leitura na memória em si, checar se tem um pedido pendente de escrita naquele endereço. E aí, se tiver, ele retorna daqui, certo? Então, isso faz com que ele ganhe tempo, tá? Isso vai gerar um conflito, né? Aqui tem um RAW, né? Um read after write. Isso gera um conflito, como eu falei para vocês, porque se você tiver uma leitura logo após uma escrita, ele escreve, mas aí pode ser que só esteja no buffer, e em seguida vai fazer uma leitura, e aí ele tem que antes, certo? Checar o buffer se está lá, certo? O write back também vai precisar de um buffer para blocos desatualizados, porque se ele faz um write back, essa mesma lógica vai estar aqui na cache. Né? Você pode ser implementado na memória cache. Você imagina que aqui é uma cache L2. Ele não escreve lá na memória principal, mas escreve na cache L2. Para ganhar tempo, ele escreve no buffer. Né? Joga num bufferzinho aqui e a CPU vai cuidar, né, de outras coisas. Aí vai acontecer o mesmo efeito. Então, arquiteturas que fazem write-through sofrem disso lá na memória principal, e arquiteturas que fazem write-back vão sofrer disso nos seus níveis mais baixos, certo? Então, isso é o mais comum, né, acontecer. Outro ponto curioso, eu vou colocar aqui para vocês terem ideia, que é o seguinte: imagine que aqui é um bloco da memória cache, né? Uma linha lá que tem os dados da memória cache. Esse bloco ele tem vários dados aqui, né? Várias palavras armazenadas. Vamos supor que o processador faça um pedido, joga um endereço, olha, eu quero esse dado. O dado que ele é requisitado é um elemento do bloco, certo? Então ele pede um elemento do bloco que está na memória cache. Aí o que acontece? Vamos supor que deu um cache miss. Quando deu um cache miss
e ele vai para a memória cache, tem um problema que é, beleza, não está aqui, desculpa, né, procure na memória cache, não está, então eu vou na memória principal. Aí ele vai copiar o bloco, e naturalmente, o que ele faz? Ele pega o primeiro elemento do bloco, copia o segundo, o terceiro, vai copiando por pedaços. E aí, se o processador solicitou o último elemento, ele tem que esperar toda a parte do bloco ser copiada, para quando o bloco todo estiver pronto aqui na memória cache, ó, depois que ele inteiro é copiado na memória cache, aí o bloco que ele quer dizer, a palavra que ele quer, o elemento que ele quer é trazido para ele. E isso ele perde tempo. Uma outra forma de fazer isso chama-se reinício antecipado. Então, assim que a palavra solicitada do bloco chega, ele já envia a CPU. Então, está aqui na figura. Então, vem o primeiro bloco, copiado da memória principal para cache. Depois vem a segunda parte, a segunda palavra do bloco. Quando chega a dele, a que ele quer, a terceira, aí já copia para ele. Não espera chegar a quarta, e a quinta e a sexta. Entenderam? Então, o primeiro pedaço chegou, não é o que ele quer. Chegou o segundo, não é o que ele quer. Chegou o terceiro, já passa para a CPU. Certo? E uma outra abordagem que alguns processadores usam é chamada palavra crítica primeiro. Então, ele solicitou o bloco, mas ele pediu, na verdade, ele pediu esse endereço, essa palavra, e aí a memória cuida de trazer o bloco. Mas como ele pediu essa, ele troca a ordem. Tá, você quer esse bloco aqui, mas como você pediu essa palavra, eu vou inverter a ordem, vou copiar ela primeiro, tá? E depois eu copio o restante do bloco. Tá? Então, faz essa alteração, e aí ele consegue, né, copiar, né, o bloco aqui primeiro, certo? Claro, tudo isso é vantagem, entretanto tem que tomar cuidado que cada artifício desse adiciona complexidade no processador, e aí tem que ver o custo-benefício, né? Se esse benefício que está sendo alcançado, ele compensa o nível de complexidade no processador que é necessário para botar isso em operação, certo? Então, isso é levado em consideração também. Outra coisa também importante, existem quando a gente fala de uma outra abordagem, né? Como é que a gente reduz essa penalidade de cache miss? Uma forma de se fazer isso é atribuir duas estratégias diferentes, certo? Uma a sua cache miss ela vai ser bloqueante ou não bloqueante, né? Ou no inglês eles gostam de classificar com non-blocking ou lookup free cache, certo? Então, ou então você vai dizer que é non-blocking cache, ou então blocking cache, certo? O que é que significa? Então, imagine que, e também tem toda uma complexidade em cima disso, né? Imagine que a memória cache é uma entidade que recebe um pedido da CPU. Qual é o mais fácil de se implementar? É que a cache receba o pedido, aí ela recebe o pedido e vai dizer, calma que eu vou processar, aguarde um pouco. Vai procurar os dados na cache, aí vamos supor que ele não encontre, aí ele vai buscar na outra cache a resposta. Aí ele encontra na outra cache, traz e diz, olha, encontrei, agora eu vou copiar, espera um pouquinho. Faz a cópia, certo? E devolve. Esse exemplo que eu dei é uma cache bloqueante, certo? É uma cache blocking, né? Tá? O outro exemplo, o contrário disso seria uma non-block ou lookup free, né? O que é uma non-block? A non-block como o nome diz, né? Lookup free. Então, ela deixa, a memória fica livre para ser pesquisada. Então, ela não vai bloquear novos pedidos. Então, vem a CPU, eu preciso desse endereço. Aí ela diz, eu vou buscar. Logo em seguida, a CPU, eu quero esse também. Aí eles, beleza, pode pedir. Vou procurar depois, em seguida. Aí a CPU, eu também quero esse, eu também quero esse. Então, ou seja, se a memória cache é não bloqueante, ela continua
recebendo pedidos enquanto ela está processando os anteriores. Para isso funcionar, a memória cache tem que ter uma espécie de uma fila de atendimento, né? Então, cada pedido que chega tem que ser armazenado numa memóriazinha, qual é o pedido, né? E a ordem. Esse pedido depois foi uma fila, né? Uma fila de atendimento. Então, os pedidos que vão chegando, ela vai colocando em fila. Primeiro esse pedido, depois esse, né? E aí vai atendendo e devolvendo. Certo? Isso tem um impacto gigante lá no processador, porque do ponto de vista do processador, ele tem vários códigos para rodar, né? Se a memória cache é bloqueante, significa que quando ela, tenho 3 endereços para pedir, 3 dados aqui, 3 variáveis que eu quero, né? 3 variáveis que você declarou, tá uma instrução. Aí quando ele pede a primeira variável que a cache não retorna, se ela é bloqueante, ele para a execução do código dele. Né? Então, esse processo eu não consigo rodar, porque eu não sei o valor da primeira variável e eu não posso pedir o valor da segunda. Né? Eu tô travado. Se ele é não bloqueante, por outro lado, ele não para. Ele pede a primeira variável, pede, a cache não respondeu. Ele pede a segunda, a cache não respondeu. Ele pede a terceira, a cache não respondeu. E aí ele sai pedindo, avançando outras. Tá, já que ele não está me respondendo, eu vou avançar outras coisas, vou pedir outras coisas. E sai pedindo, sai enfileirando. É claro que se ela é não bloqueante, a memória cache não bloqueante, vai funcionar muito bem com execução fora de ordem, que esse exemplo que eu acabei de falar, né? Ele pede os dados, não estão lá, então então eu vou começar a pedir outras coisas para ganhando tempo, para me antecipar, certo? Entretanto, você vai precisar de múltiplos bancos de memória, porque você vai ter o banco de memória, imagina, você tem a cache L1 e o armazenamento dela. Você vai ter que ter uma fila de pedidos da cache L1. Aí você tem a cache L2, e você tem que ter uma fila de pedidos de cache L2. E cache L3 é a mesma coisa, certo? Então claro, você ocupa espaço, e esse espaço significa custo, é um processador mais caro. Né? Aí existe um termo que é chamado hit under miss, que significa você consegue, dessa forma, com esse tipo de processador, tipo de memória cache, você consegue ter um hit mesmo dentro de um cache miss. Né? Como assim? No exemplo que eu dei, você pede, já que a memória suporta vários pedidos, né, receber vários pedidos, a memória cache, o que é que o processador pode pedir? Ele pode fazer, eu quero essa variável. Aí ele diz, eu quero esse endereço. Eu quero o endereço aqui, o conteúdo desse endereço, que é a minha variável. Eu quero o valor dessa variável. Aí a memória cache diz, cache miss. Vou buscar na outra cache. Aí, ou seja, cache miss. Aí eu digo, então me dê essa outra. Aí a outra diz, opa, essa outra eu tenho. Então o que é que eu tenho? Eu tenho um cache hit. Então eu tenho um cache hit under cache miss. Então assim, sofri prejuízo com cache miss? Sofri. Como é que eu minimizo esse prejuízo? Eu vou ter um prejuízo, o prejuízo vai ser muito maior se eu ficar parado esperando o dado chegar. Se eu digo assim, eu não posso esperar. Tem isso aqui? Não. E isso? Não. E isso? Isso eu tenho. Pois me dê. Isso aqui tem? Tenho. Pois me dê. O que eu posso fazer com esses dados que eu tenho? Aí eu consigo rodar essa instrução aqui. Então eu vou rodar. Certo? Então, basicamente é isso que o processador faz. Tá? E ainda tem a ideia de um hit under multiple miss. Certo? Também chamada de miss under miss. Né? Se essa memória cache suportar, a memória cache também tem que suportar isso, né? Se ela suportar múltiplos cache miss, você consegue, né, nesse exemplo que eu falei, enfileirar vários pedidos. Então, ele pede uma coisa, não tenho, cache miss. Pede o segundo, não tenho. Então, tem um segundo cache miss. Esse daqui, também não tenho. Terceiro cache miss, quarto cache miss, depois um cache hit. Porque, cada cache miss desse, que ocorre, é um pedido na fila da memória cache. Porque se der cache hit, não entra na fila de pedidos. Concorda? Porque vem um cache, pede um endereço. Já tem um cache hit, ele já devolve, e aí ele não põe na fila. E o cache miss, não. Entrou um cache miss, bota na fila. Segundo cache miss, fila. Terceiro, fila. E aí
vai enfileirando. Aí a questão é, eu vou ter um hit under miss, ou seja, uma fila com um elemento só, ou vou ter uma fila com múltiplos elementos. E aí percebam que cada miss desse, cache miss desse na fila é uma complexidade que você adiciona. Porque você pode ter dois cache miss na fila. O primeiro ele encontra na cache L2, ou então o primeiro ele encontra só na cache L3, e o segundo ele encontra na cache L2. Aí o que significa? Que o primeiro vai chegar depois e o segundo vai chegar primeiro. Percebe? Então ele tem que administrar isso. Então quando vem um dado, não vem simplesmente o processador pede um dado, não vem simplesmente o conteúdo. Então ele vem, né, procura na cache L1, a cache L1 não encontra, aí vem, faz um novo pedido, aquele pedido vem, olha, aquele pedido que tem um ID tal, eu estou trazendo a resposta agora. Para ele linkar isso com quem é que está na fila. É isso aqui. E aí, quando ele devolver para o processador, ele não pode simplesmente devolver um número, né? Eu quero esse endereço aqui. Ele vai, toma. Não, ele tem que dizer, olha, aquele pedido que você fez, a resposta é essa. E aí ele tem que linkar as coisas. Então, isso torna tudo mais complexo. Se o processador simplesmente não trabalha com isso, toma endereço, a memória faz, tome o conteúdo. Percebe? Se você coloca na fila, toma endereço, depois eu respondo, toma endereço, depois eu respondo, toma endereço, depois eu respondo, né? E aí começa a devolver as respostas fora da ordem do pedido, e a coisa começa a ficar mais complicada, né? Mas com certeza ganha-se muito em desempenho, né? Então, como eu falei, isso aumenta bastante a complexidade do controle da cache, né? Que vai ter que gerenciar aí múltiplos pedidos pendentes e vários bancos de memória e tal. Para você ter ideia, o Pentium Pro permite 4 requisições pendentes. Tá? Esse número sempre é limitado. Nunca vai ser uma memória cache que atende pedidos pendentes infinitos, ilimitados. Não, geralmente isso é contado nos dedos. Né? Então, o Pentium Pro permite 4 requisições pendentes. Tá? E também, de novo, aumentar demais a complexidade. Vou colocar com 10 pedidos pendentes, 20, talvez chegue um momento que a complexidade do chip aumenta demais, o preço aumenta e às vezes o benefício nem é tanto. Certo? Isso tem que ser medido também, certo? Bem, pessoal, então hoje a gente vai finalizar aqui, deixa eu interromper aqui a gravação, e aí na próxima aula a gente já vai continuar com outro capítulo, certo?